A Inquisição Protestante, Reforma, Intolerância e Perseguição. Publicado em 28 de julho de 2014. Escrito por Dave Armstrong. Introdução. Se alguém ainda abriga o preconceito tradicional que os primeiros protestantes eram mais liberais, ele deve ser desenganado. Salvo por algumas palavras esplêndidas de Lutero, confinadas aos primeiros anos, quando ele era impotente, não há quase nada a ser encontrado entre os principais reformadores a favor da liberdade de consciência. Assim que eles detinham o poder de perseguir, eles perseguiam. Smith, Preserved, S. The Social Background of the Reformation, pg. 177, New York, Collier Books, 1962. O escopo deste trabalho visa trazer ao leitor de língua portuguesa uma parte da história esquecida, ou melhor, ignorada e desconhecida pela maioria da população, a Inquisição Protestante. Há quem diga que ela não existiu, mas frente a todas as evidências que aqui mostraremos de autores protestantes, católicos e seculares, não nos restará nenhuma dúvida que o movimento religioso iniciado por Lutero nunca visou nenhuma liberdade de expressão, credo ou religião, mas apenas fazer uma revolução cultural, religiosa e política em uma sociedade já há 1,5 milênio construída, e assim que eles assumiram o poder nas regiões onde se rebelavam, agiram da mesma forma que alegavam das autoridades católicas. Traremos aqui mais de 30 obras de diversos historiadores renomados e veremos todos relatando a parte da história ignorada, propositalmente, por protestantes e outros detratores. Colocaremos nas citações apenas o nome do autor da obra e a página da obra onde a citação se encontra, e no fim do texto, na bibliografia, colocaremos a referência à obra completa do autor, bem como o link das que se encontram disponíveis na internet, para quem quiser conferir a veracidade das citações, e ter maiores informações sobre o assunto, assim o fizer. Serão abordados 7 tópicos. 1. Intolerância protestante. 2. Divisões protestantes e animosidades mútuas. 3. O dinheiro como agente da revolução religiosa. 4. Supressão sistemática do catolicismo. 5. Radicalismo violento e a revolução protestante. 6. Morte e tortura católicos, judeus e protestantes dissidentes. 7. E a censura protestante. 1. Intolerância protestante. Introdução e apanhado. 1. Citações de historiadores católicos e protestantes. A. Johann von Dollinger. Historicamente não há nada mais errado do que a afirmação de que a Reforma foi um movimento em favor da liberdade intelectual. O contrário exato é a verdade. Para eles próprios, é verdade, luteranos e calvinistas reivindicaram a liberdade de consciência. Mas para conceder a outras pessoas nunca lhes ocorreu enquanto eles estavam do lado mais forte. A extirpação completa da Igreja Católica, e de fato de tudo o que estava em seu caminho, era considerado pelos reformadores como algo totalmente natural. Grisar, vi, 268 a 269, Dollinger, Kirch und Kirchen, 1861, 68. B. Preserved Smith, S. Se alguém ainda abriga o preconceito tradicional que os primeiros protestantes eram mais liberais, ele deve ser desenganado. Salvo por algumas palavras esplêndidas de Lutero, confinadas aos primeiros anos, quando ele era impotente, não há quase nada a ser encontrado entre os principais reformadores a favor da liberdade de consciência. Assim que eles detinham o poder de perseguir, eles perseguiam. Smith, 177. C. Hartmann Grisar. Em Zurique, o Estado Igreja de Zwinglio cresceu muito como fez Lutero. Ecolampadus em Basileia e sucessor de Zwinglio. Bullinger,
foram compulsionistas fortes. O nome de Calvino é ainda mais estreitamente ligado com a ideia do absolutismo religioso, enquanto a tarefa de entregar-se à posteridade sua doutrina dura de compulsão religiosa foi realizada por Beza em seu trabalho notório, sobre o dever de magistrados civis punir hereges. Os anais da Igreja estabelecida da Inglaterra foram igualmente, no início, escritos com sangue. Grisar, vi, 278, d. Dicionário da Igreja Cristã de Oxford, protestante, os próprios reformadores. Isto é, Lutero, Beza, e especialmente Calvino, eram intolerantes aos dissidentes tanto quanto aos católicos romanos. Dicionário da Igreja Cristã de Oxford, referência 1383. 2. O duplo padrão protestante. Polêmicas inquisitoriais. John Stoddard. A perseguição religiosa geralmente continua até uma das duas causas surgir para reprimi-la. Uma delas é a noção cética de que todas as religiões são igualmente boas ou igualmente sem valor, o outro é um espírito iluminado de tolerância, exercida para com todas as variedades de opinião sincera. Inspirado pela convicção de que é inútil esforçar-se para obrigar a crença em qualquer forma de religião. Infelizmente, este espírito tolerante iluminado é de crescimento lento, e nunca foi tão evidente na história. Mas se afirmar que muito poucos católicos no passado foram inspirados por ela, a mesma coisa pode ser dita de protestantes. Este fato é esquecido pelos protestantes. Eles leem histórias de enregelar o sangue da Inquisição e de atrocidades cometidas pelos católicos, mas o que sabem a maioria dos protestantes de atrocidades protestantes nos séculos que sucederam à Reforma? Nada, a não ser que eles façam um estudo especial sobre o assunto. No entanto, estas atrocidades são muito bem conhecidas por todos os especialistas. Se eu não enumerar aqui as perseguições exercidas pelos católicos no passado, é porque não é necessário neste livro fazê-lo. Este volume é dirigido especialmente para os protestantes, e perseguições católicas são para eles suficientemente conhecidas. Agora, garantindo para fins de argumentação que tudo que normalmente é dito de perseguições católicas é verdade, a verdade é que os protestantes, como tal, não têm direito de denunciá-los, como se tais obras eram características dos católicos somente. Pessoas que vivem em casas de vidro não devem atirar pedras. É inquestionável, que os campeões do protestantismo, Lutero, Calvino, Beza, Knox, Cranmer e Ridley, defenderam o direito das autoridades civis punir o crime de heresia. Rousseau diz verdadeiramente, a Reforma foi intolerante desde o seu berço, e seus autores foram perseguidores universais. Augusto Comte também escreve, a intolerância do protestantismo certamente não foi menos tirânica do que aquela com que o catolicismo é muito difamado. Filosofia Positive, 4, 51, o que faz, no entanto, perseguições protestantes especialmente revoltantes é o fato de que elas eram absolutamente incompatíveis com a doutrina fundamental do protestantismo, o direito de julgamento privado em matéria de crença religiosa. Nada pode ser mais ilógico do que em um momento afirmar que se pode interpretar a Bíblia de acordo consigo mesmo, e, ao lado, torturar e matá-lo por ter feito isso. Tampouco devemos esquecer isso. Os protestantes foram os agressores, os católicos foram os defensores. Os protestantes estavam tentando destruir o antigo, estabelecido Igreja Cristã, que já existia há 1500 anos, e substituí-lo por algo novo, inexperiente e revolucionário. Os católicos foram defender uma fé, consagrado por séculos de associações pias e realizações sublimes. Os protestantes, ao contrário, estavam lutando por um credo, que já estava começando a se desintegrar em seitas hostis, cada uma das quais, se ganhavam a mão superior,
começava a perseguir o resto. Toda perseguição religiosa é ruim, mas, neste caso, duas partes são culpadas disso. Os católicos certamente tinham os motivos mais defensáveis para sua conduta. Em todo o caso, o argumento de que as perseguições por heresia, perpetrados pelos católicos, constituem uma razão pela qual não se deve entrar na Igreja Católica, não tem uma partícula a mais de força do que um argumento semelhante teria contra alguém que está entrando na Igreja Protestante. Em ambos houve aqueles merecedores de censura a este respeito, e o que se aplica a um aplica-se também ao outro. Stoddard, 204 a 205, 209 a 210. 3. O século XVII, Rutherford, Milton, Locke. A tradição de intolerância entre os protestantes não morreu logo. Segundo o historiador protestante Owen Chadwick, a defesa mais habilidosa de perseguição durante o século XVII veio do presbiteriano escocês Samuel Rutherford, a Free Disputation against Pretended Liberty of Conscience em 1649. Chadwick, 403. John Milton e John Locke, de outro modo relativamente iluminados protestantes, defenderam a tolerância, mas excluíram os católicos, o primeiro em seu Areopagitica, 1644, e o segundo em sua primeira carta sobre a tolerância, 1689. 4. Os perseguidos se tornam perseguidores. Uma das muitas ironias tragicômicas da Revolução Protestante é o fato de que os próprios protestantes perseguidos não conseguiram ver a luz. Muitas vezes, a resistência à tirania e a procura de liberdade religiosa são combinadas, como na Revolução Puritana na Inglaterra, e os vencedores, tendo alcançado a supremacia, em seguida, criam uma nova tirania e uma nova intolerância. Arkneys, 222. Multidões de não-conformistas fugiram da Irlanda e da Inglaterra para a América. O que é surpreendente é o fato de que, após essas experiências, esses fugitivos não aprenderam a lição de tolerância, e não concederam aos que eram diferentes. Liberdade. Quando eles se encontraram em uma posição para perseguir, eles tentaram superar o que haviam sofrido. Entre aqueles a quem eles atacaram era. A Sociedade dos Amigos, também conhecida como Quakers. Stoddard, 207. Em Massachusetts, por convicções sucessivas, um quaquer sofreria a perda de uma orelha e depois outra, a ponta da língua com um ferro quente, e às vezes, eventualmente, a morte. Em Boston 3 homens quakers e uma mulher foram enforcados. O batista Roger Williams foi banido de Massachusetts em 1635 e fundou a tolerante Rhode Island. Stoddard, 208. Para seu crédito, ele permaneceu tolerante, uma exceção à regra. Foi William Penn, que foi perseguido pelos protestantes na Inglaterra e fundou a colônia tolerante da Pensilvânia. Quakerismo, fé de Penn, tem um histórico honrado de tolerância, pois, tal como seu antecessor o anabatismo, é uma das mais subjetivas e individualistas seitas protestantes, e evita associação com o mundo governos, militares, etc., de onde se encontra a energia necessária para perseguir. Assim, quakers estavam na vanguarda do movimento de abolição na América na primeira metade do século XIX. 5. A Maryland católica, a primeira colônia americana tolerante. A. Martin Marty, P. Baltimore. Recebeu, entre outras pessoas inglesas, mesmo os puritanos que odiavam católicos, em janeiro de 1691. O novo regime trouxe tempos difíceis para os católicos quando os protestantes fecharam sua igreja, os proibiu de ensinar em público. Mas o pequeno posto avançado de tolerância católica prática tinha deixado a sua marca da promessa na terra. Pilgrims in Theron Land, 500 Years of Religion in America, New York, Penguin,
1984, 83, 85 a 86. Lord Baltimore permitiu várias centenas de puritanos, indesejáveis na Virgínia Episcopal. Maryland entrou em 1648. Ver Ellis, abaixo, página 37. B. John Tracy Ellis. Pela primeira vez na história. Todas as igrejas seriam toleradas. Nenhuma seria agente do governo. Católicos e protestantes lado a lado em termos de igualdade e tolerância desconhecidas no país-mãe. O esforço se provou vão. Para. O elemento puritano. Em outubro de 1654, revogou a lei de tolerância e proibiu os católicos. Condenando 10 deles à morte, 4 dos quais foram executados. De 1718 até a eclosão da Revolução, os católicos de Maryland foram cortados de toda participação na vida pública, para não falar dos decretos contra seus serviços religiosos. Escolas para o ensino católico. Durante o meio século que os católicos tinham governado Maryland não haviam sido culpados de um único ato de opressão religiosa. American Catholicism, Garden City, Ni, Double da Image, 1956, 36, 38 a 39. C. Dicionário de Oxford da Igreja Cristã, Protestante. No século XVII os casos mais notáveis de tolerância prática foram as colônias de Maryland, fundada por Lord Baltimore em 1632 para os católicos perseguidos, que ofereceu asilo também para os protestantes, e de Rhode Island, fundada por Roger Williams. Referência, 1383. As histórias de intolerância protestante na América antes de 1789 poderiam ser multiplicadas indefinidamente. Jefferson e Madison, querendo completamente a liberdade religiosa, estavam reagindo principalmente a essas guerras interprotestantes pelo domínio, e não às brigas de pós-reforma europeia. Aqui estamos preocupados com a era imediata da Revolução Protestante, cerca de 1517 a 1600, por isso as histórias acima terá de ser suficiente como exemplos completamente típicos. 6. Conclusão. Will Durant, o princípio que a reforma tinha confirmado na juventude de sua rebelião, o direito de julgamento privado, foi tão completamente rejeitado pelos líderes protestantes como pelos católicos. A tolerância foi definitivamente menor após a reforma do que antes dela. Durante 456, referindo-se ao ano de 1555, 2. Divisões protestantes e animosidades mútuas. 1. Observações gerais. Dissensões atormentaram o protestantismo desde o início, ainda que se pense que uma religião que enfatiza o individualismo e a consciência seria livre de tais problemas e que promoveria o respeito mútuo. O mito da magnanimidade protestante e da coexistência pacífica, especialmente na sua infância, morre inequivocamente uma vez que os fatos são apresentados. 2. Lutero fala sobre Zwinglio e seus seguidores. Zwinglio era ganancioso por honra. Ele não aprendeu nada de mim. Ecolampadius também julgava ter aprendido a me ouvir ou a aprender comigo. Grisar, 4, 309. Em Table Talk, 1540, Zwinglianos estão lutando contra Deus e os sacramentos como os inimigos mais inveterados do Verbo Divino. Jansen, v. 220 a 221. Ele, 3, 454 a 456. Seria melhor anunciar a condenação eterna do que a salvação pelo estilo de Zwinglio ou Ecolampadius. Daniel Hopes, 85. Os zwinglianos acreditavam que a Eucaristia era totalmente simbólica, talvez a posição da maioria dos protestantes de hoje. Portanto, qualquer um que também acredite nisso teria as citações acima ditas sobre si pelo Dr. Lutero,
que se agarrou com firmeza na consubstanciação, isto é, o próprio corpo e sangue de Cristo estão presentes na comunhão, juntamente com o pão e o vinho. 3. Lutero fala sobre Bucer. Eles pensam muito de si, o que, de fato, é a causa e a fonte de todas as heresias. Assim Zwinglio e Bucer agora apresentam uma nova doutrina. Tão perigoso é o orgulho no clero. Grisar, vi, 283, UA, Vol. 38, 177 ff, um mexerico. Um meliante completo. Eu não confio nele de maneira alguma, pois Paulo diz, Tito 3:10, ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Grisar, vi, 289, Tablitalk, ed. Mathesius Croquier, 154, 253. 4. Calvino fala sobre Lutero e os luteranos. O que pensar de Lutero? Eu não sei. Com a sua firmeza está misturada uma boa dose de obstinação. Nada pode ser seguro, enquanto o furor das contendas nos agitarem. Lutero nunca será capaz de juntar-se a nós na verdade pura de Deus, pois ele pecou contra ele, não só na vanglória, mas também na ignorância e na extravagância mais grosseira. Porque absurdos ele impeliu sobre nós. Quando disse que o pão é o próprio corpo. 1. Erro muito grave. O que posso dizer dos partidários dessa causa? Eles não fantasiam mais desvairadamente do que Marcião a respeito do corpo de Cristo. Portanto, se você tem uma influência ou uma autoridade sobre Martinho, use-a. Que ele mesmo submeta-se à verdade que hoje ele ataca manifestamente. Maquina para que Lutero, deixe de padecer tão imperiosamente. Dillenberger, 46 a 48, Leterto Martin Bucer, Januário 12, 1538. Estou vigiando cuidadosamente para que o luteranismo não ganhe terreno, nem seja introduzido na França. O melhor meio de fiscalizar o mal, seria que a confissão escrita por mim seja publicada. Dillenberger, 76, Leterto Henri Jullinger, Julie 2, 1563. 5. Melanchthon sobre Zwinglio. O time do Melanchthon lançou pelo menos uma desfeita contra Zwinglio. Zwinglio não diz quase nada sobre a santidade cristã. Ele simplesmente segue os pelagianos, os papistas e os filósofos. Daniel Hopes, 261, 6. Lutero sobre os hereges protestantes. Heresiarcas permanecem obstinados em seus próprios conceitos. Eles não permitem que ninguém encontre falhas neles, e não toleram oposição. Este é o pecado contra o Espírito Santo, para o qual não há perdão. Grisar, vi, 282, UA, Vol. 19, 609 ff. Eles são hereges e apóstatas, que seguem suas próprias ideias, ao invés da tradição comum da cristandade, que, por pura libertinagem, inventam novas formas e métodos. Grisar, vi, 282 a 283, UA, 7, 394. Grisar acrescenta, em seu estado de espírito, tornou-se, por fim, uma impossibilidade para ele perceber que a sua hostilidade e intolerância com os hereges dentro do seu rebanho poderia redundar nele mesmo. Grisar, vi, 283. Nós devemos considerar os fanáticos como condenados. Eles efetivamente se atrevem a coletar falhas em nossa doutrina. A plebe canalha faz um grande estrago para o nosso evangelho. Grisar, vi, 289, Vol. 61, 8 ff. Estou no encalço dos sacramentários e dos anabatistas. Vou desafiá-los a lutar, e eu vou atropelar todos eles com meus pés. Daniel Hopes, 86. Sacramentarianos ou sacramentários eram aqueles que negavam a presença real na Eucaristia,
Por exemplo, Zwinglio. Desnecessário dizer que a Escritura condena o orgulho, Romanos 12:16. Afeiçoai-vos com as coisas modestas. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ver também, Pro 3:7, Rom 11:20, 12:3, 1 Coríntios 3:18, 8:2, Efésios 2:9, 3. O dinheiro como agente da revolução religiosa. 1. Observações gerais. A. Hilaire Belloc veio, por volta de 1536 a 1540, uma mudança. A tentação de saquear os bens da igreja que o hábito de fazê-lo tinha aparecido e estava crescendo, e isso criou rapidamente um grande interesse em promover a mudança de religião. Aqueles que atacaram a doutrina católica, como, por exemplo, nas questões de celibato nas ordens monásticas, abriram a porta para a apreensão dos enormes dotes clericais, pelos príncipes, a propriedade de conventos e mosteiros passaram por atacado para os saqueadores sobre grandes áreas da cristandade, Escandinávia, as Ilhas Britânicas, a Holanda do Norte, grande parte das Alemanhas e muitos dos cantões suíços. As doações de hospitais, faculdades, escolas, grêmios, foram em grande parte, embora não totalmente aproveitada. Tal mudança econômica em tão pouco tempo a nossa civilização nunca tinha visto. Os novos aventureiros e os senhores mais velhos que tinham tão de repente enriquecido, viram, no retorno do catolicismo, perigo para suas novas imensas fortunas. Belloc, 9 ele 0. B. Will durante as cidades acharam o protestantismo rentável, pois uma ligeira alteração na sua roupagem teológica eles escaparam de impostos e cortes episcopais, e poderiam se apropriar de parcelas agradáveis de propriedade eclesiástica. Os príncipes, poderiam ser espirituais, bem como senhores temporais, e toda a riqueza da igreja poderia ser deles. Os príncipes luteranos suprimiram todos os mosteiros no seu território, exceto alguns cujos membros haviam abraçado a fé protestante. Durante 438 a 439. C. Henri Daniel Hopes. Desde o início, a revolta espiritual de Lutero gerou a ganância material. Os governantes alemães, escandinavos e os monarcas Henrique VIII da Inglaterra tinham todos aproveitado a quebra da tutela papal para se apropriar tanto da riqueza quanto o controle de suas respectivas igrejas. Daniel Hopes, 309 a 310. 2. Melanchthon sobre o princípio. Eles não se importam em nada sobre religião, eles estão apenas ansiosos para ter o domínio em suas mãos, para serem livres do controle dos bispos. Sob a capa do Evangelho, os príncipes ficaram apenas com a intenção de apilhagem das igrejas. Durante 438, 440, 3. Um precedente, os hussitas. Os protestantes tinham aprendido com os hussitas, boemianos que afirmavam seguir o herege João Hus, a quem Lutero aclamou como um dos seus precursores. Após a execução de Hus, em 1415, os exércitos maltrapilhos zelosos, passou acima e abaixo da Boêmia, Morávia e Silésia. Pilham monastérios, massacrando monges, e obrigando a população a aceitar os 4 artigos de Praga. Durante 169, 4. Suécia, Gustavus Vasa. Na Suécia, Gustavus Vasa privou a igreja de todas as suas propriedades de terras. A proporção de terrenos detidos pela coroa aumentou durante o seu reinado de 5,5% para 28%, a da igreja de 21% para 0. Dickens, 191. 5. Escócia e Inglaterra. Os grandes nobres escoceses, apoiaram a revolução religiosa porque deu-lhes o poder de roubar a igreja e a monarquia em atacado. Belloc, 112.
Da mesma forma, a reforma inglesa foi perpetrada principalmente por meio de saque nos mais altos níveis do governo. 6. Desdém de Erasmo sobre a pilhagem protestante. O maior estudioso e homem de letras na Europa nesta época, Erasmo, que olhava com algum favor sobre a reforma inicialmente, mas passou a desprezá-la quando ele viu os seus frutos, escreveu em 10 de maio, 1521. Apenas algumas semanas depois da Dieta de Worms, sobre aqueles que cobiçam a riqueza dos homens da Igreja. Ele continua a dizer: isso certamente é uma bela mudança de coisas, se a propriedade é perversamente tirada de sacerdotes, de modo que os soldados podem fazer uso dela na pior forma, e o último desperdiça suas próprias riquezas, e às vezes a dos outros, de modo que ninguém se beneficia. Erasmus, 157. 4. Supressão sistemática do catolicismo. 1. Observações gerais. Jansen nos conta as visões dos principais reformadores a esse respeito. Lutero ficava satisfeito com a expulsão dos católicos. Melanchthon era favorável à imposição de penas corporais contra eles. Zwinglio sustentava que, caso necessário, o massacre de bispos e padres era obra ordenada por Deus. Jansen, v. 290. 2. Zwinglio, Zurique. A Zurique sob Zwinglio definitivamente não era um paraíso de liberdade cristã. A presença nos sermões era convocada sob ameaça de punição. Todo o ensinamento e culto da Igreja que desviasse das prescrições eram passíveis de punição. Mesmo fora do distrito de Zurique, os clérigos não estavam autorizados a rezar a Santa Missa e tampouco os leigos autorizados a frequentá-la. Chegou a ser proibido, sob pena de severo castigo, manter fotos ou imagens mesmo que na privacidade de casa. O exemplo de Zurique foi seguido por outros cantões, províncias, suíços. Jansen, v. 134 a 135. A Santa Missa foi abolida de Zurique em 1525, Dickens. 117. Como foi que as ideias de Zwinglio se espalharam? O progresso delas foi marcado pela destruição de igrejas e o incêndio de monastérios. Os bispos de Constance, Basle, Lausanne e Genebra foram forçados a abandonar suas arquidioceses. Daniel Hopes, 81 a 82, 3. Farel, Genebra. William Farel, que precedeu Calvino em Genebra, ajudou a abolir a Santa Missa, em agosto de 1535, a invadir as igrejas todas, e a fechar os 4 monastérios e o convento da cidade. Arkneys, 8. O sermão dele em St. Peters foi ocasião de várias rebeliões, estátuas foram quebradas, pinturas destruídas, e tesouros da igreja, no valor de 10,000 crowns, desapareceram. Hughes, 226 a 227. 4. Busser, Augsburgo ou Estrasburgo, Martin Busser. Embora desejoso de ser reconhecido como ponderado e pacífico, defendeu abertamente o poder das autoridades sobre as consciências. Ele jamais descansou até, em 1537, conseguir a supressão total da Santa Missa em Augsburgo. Por conta de sua instigação, várias pinturas finas, monumentos e obras de arte da antiguidade foram desenfreadamente rasgados, quebrados e destruídos. Qualquer pessoa que se recusasse à submissão e frequentasse culto público era obrigada a sair dos limites da cidade em até 8 dias. Cidadãos católicos foram proibidos, sob severas penas, de participar de cultos católicos em outras localidades. Em outras cidades, Busser também não deixou de agir com violência e intolerância, por exemplo, em Ulm, onde ele ajudou o Ecolampadius. Em 1531, e em Estrasburgo. Onde, em 1529, após o conselho da cidade ter proibido o culto católico,
os conselheiros requisitaram pregadores para ajudar a preencher as igrejas vazias emitindo ordens que prescreviam o comparecimento nos sermões. Grisar, vi, 277 a 278. 5. Várias cidades e localidades protestantes. Em 1529 o Conselho de Estrasburgo também ordenou que fossem quebrados todos os altares, imagens e cruzes que ainda restavam, sendo então destruídas várias igrejas e conventos. Jansen, v. 143 a 144. Eventos similares ocorreram também em Frankfurt am Main, durante 424. Em uma convenção religiosa em Hamburgo, em abril de 1535, as cidades luteranas de Lübeck, Bremen, Hamburgo, Luneburgo, Stralsund, Rostock e Wismar todas votaram pelo enforcamento de anabatistas e pelo espancamento de católicos e zwinglianos antes de bani-los. Jansen, v. 481. No território natal de Lutero, Saxônia, já se havia instituído o banimento de católicos em 1527, Grisar, vi, 241 a 242. Em 1522 uma turba forçou a entrada na igreja de Wittenberg, nas portas da qual Lutero havia pregado suas teses, e destruíram todos os seus altares e estátuas. Expulsaram os clérigos. Também foi assim em Rotenburg, em 1525, a figura de Cristo foi decapitada. Em 9 de fevereiro de 1529, tudo o que anteriormente era reverenciado na bela e antiga Catedral de Basel, na Suíça, estava destruído. Esses exemplos de brutalidade e fanatismo poderiam ser citados aos montes. Stoddard, 94, em Constance, em 10 de março de 1528, a fé católica estava plenamente interditada pelo Conselho. Não há direito algum além daqueles previstos nos evangelhos como agora interpretados. Altares foram demolidos. Os órgãos foram removidos como sendo obras de idolatria. Tesouros da igreja foram enviados ao fisco. Jansen, v. 146. 6. Escócia, John Knox. Na Escócia, John Knox e companhia criaram legislação na qual era, proibido rezar a Santa Missa ou estar nela presente, sob pena de, para a primeira transgressão, o perdimento de todos os bens e espancamento, na segunda transgressão, o banimento, e na terceira, a morte. Hughes, 300. Knox, como quase todo fundador protestante, estava persuadido de que tudo o que nossos adversários fazem é diabólico. Ele se alegrava com isso, perfeito ódio que o Espírito Santo engendra nos corações dos eleitos de Deus contra os detratores de seus sagrados estatutos. John Knox, History of the Reformation in Scotland, New York, 1950, Introduction, 73. Em conflito com esses oponentes condenados, católicos, todos os meios são justificados, mentiras, traição, e Biden, 194 e nota 2, contradições flexíveis na política. Durante, 610, Knox, e Biden, introdução, 44. Ver também Edwin Muir, John Knox, London, 1920, 67, 307. Lutero estava na vanguarda dessa notável inquisição contra a prática católica. É dever das autoridades resistir e punir essa blasfêmia pública. Grisar, vi, 240, não apenas o poder espiritual, mas também o poder secular deve servir ao Evangelho, quer voluntariamente, quer não. Grisar, vi, 245. Lutero tinha decidido, por volta de 1527, que os homens desprezam o Evangelho e insistem em ser compelidos pela lei e pela espada. Grisar, vi,
262, E. 3, 39, carta para Georges Palatin. Mesmo que eles não acreditem, eles devem, ainda assim, ser levados à pregação, para que então eles pelo menos aprendam as obras exteriores da obediência. Grisar, vi, 262, em 1529. Embora nós não possamos e nem devamos forçar alguém na fé, ainda assim as massas devem ser detidas e levadas a ela, para que aprendam o que é certo ou errado. Grisar, vi, 263, UA, 30, 349, Prefácitus Maler Catechisme, 1531. É nosso costume amedrontar aqueles que, não aparecem na pregação, e ameaçar com banimento e com a lei. Caso eles se provem contumazes, excomunguemo-los, como se fossem pagãos. Grisar, vi, 263, em 9, 365, carta para Leonard Beyer, 1533. Embora a excomunhão no papado tenha sido vergonhosamente abusada, mesmo assim não devemos aboli-la, mas fazer bom uso dela, como Cristo mandou. Durante 424 a 425, se me permitem um trocadilho irresistível, as missas, masses, católicas foram excluídas, enquanto que as masses, católicas foram incluídas nos cultos protestantes. 8. Melancthon e Calvino. Melancthon pediu ao Estado que compelisse o povo a frequentar os cultos protestantes, durante 424. Mais tarde, na Saxônia, 1623, mesmo a confissão auricular e a Eucaristia tornaram-se estritamente obrigatórias por lei, passíveis de punição por banimento. Grisar, vi, 264, Calvino, em Genebra, também empurrou a coerção religiosa a um grau absurdo. 9. Conclusão. O Enchwick, os estados protestantes não questionaram que professores de doutrinas desaprovadas devessem ser impedidos de pregar. Nem questionaram que o Estado devesse usar leis para encorajar a ida aos cultos. Na Inglaterra anglicana e Alemanha luterana, Holanda reformada, os cidadãos também estavam sujeitos a sanções caso não tivessem uma boa razão para faltar ao culto de suas paróquias. Chadwick, 398. 5. Radicalismo violento e a Revolução Protestante. 1. Inventividade revolucionária de Lutero. Se eu tivesse todos os frades franciscanos em uma casa, eu tocaria fogo nela. Ao fogo com eles. Grisar, vi, 247, Tablitalk, editado por Matesius, 180, verão 1540, é dever suprimir o Papa à força. Grisar, vi, 245, em 4, 298, os poderes espirituais, e também os temporais, terão que sucumbir ao Evangelho, ou por amor ou pela força, como é claramente provado por toda a história bíblica. Jansen, 3, 267, carta para Frederic, eleitor da Saxônia, 1522. Ver também, Martin Luther's Violent, Inflammatory Rhetoric and its Relationship to German Peasants Revolt, 1524 a 1525. Os pensamentos e opiniões de Lutero a esse respeito são bastante complicados. Recomendo altamente a qualquer um que queira melhor entendê-los que leia este artigo, que é muito documentado, com escritos do próprio Lutero e opinião de vários historiadores da Igreja, tanto protestantes quanto católicos. 2. Zwinglio também tinha notórias tendências militaristas. Zwinglio chegou a declarar que o massacre dos bispos era necessário ao estabelecimento de um evangelho puro. Em 4 de maio de 1528, ele escreveu: os bispos não desistirão de sua fraude.
até um segundo Elias aparecer para fazer chover espadas sobre eles. É mais sábio arrancar fora um olho cego do que deixar o corpo todo corromper-se. Jansen, v. 180, o English Works, 7, 174 a 184. O Inglio foi morto, com outros 24 pregadores inglianos, na Batalha de Capel, a algumas milhas ao sul de Zurique, em 11 de outubro de 1531. Lutero ficou contente ao receber a notícia. Esse evento deve ter ajudado a fazer do sucessor de Zwinglio, Bullinger, o mais suave e moderado de todos os fundadores do protestantismo. 3. Lutero e Melanchthon toleram a escravidão. Lutero, endurecido pelo amargo remédio da Revolução dos Camponeses, sancionou a escravidão, citando o Velho Testamento: ovelhas, gado, servos homens eram todos posses a serem vendidas como aprouve-se aos seus donos. Era uma boa coisa então e ainda o é. Caso contrário, nenhum homem poderá compelir ou domesticar o povo servil. Durante 449, UA, 15, 276, Belfort Bax, Type Azantsoir em Germanie, London, 1899, 352. Melanchthon, sucessor de Lutero, acompanhou-o na defesa da servidão. Durante 457, Jansen, 4, 362 a 363. 6. Morte e tortura católicos, protestantes dissidentes e judeus. 1. Lutero. Há outros que ensinam em oposição a alguns artigos de fé relacionados que é manifestamente fundamentado nas Escrituras e professado pelos bons cristãos ao redor de todo o mundo, como os que são ensinados às crianças no credo. Hereges desse tipo não devem ser tolerados, mas punidos como blasfemos abertos. Se alguém quer pregar ou ensinar, deixe-o dar a conhecer o chamado ou o comando que o impele de fazê-lo, ou deixe-o manter silêncio. Se ele não vai manter-se quieto, então deixe as autoridades civis comandarem o canalha seu legítimo mestre, nomeadamente, mestre Ans, e o carrasco. Jansen, X, 222, BD. 39, 250 a 258. Comentário no 82º Salmo, 1530, cf. Durante 423, Grisar, vi, 26 a 27, aqueles sediciosos artigos de doutrina deveriam ser punidos pela espada, sem que houvesse necessidade de mais provas. Para o resto, os anabatistas mantêm princípios relativos ao batismo de crianças, ao pecado original e inspiração, que não têm conexão com a palavra de Deus, e são na verdade opostos a isso. Autoridades seculares são também compelidas a restringir e punir manifestamente falsas doutrinas, por pensar que desastre aconteceria se crianças não fossem batizadas. Além disso, os anabatistas separam-se de igrejas e estabelecem um ministério e congregação próprios, que é também contrário à ordem de Deus. De tudo isso, se torna claro que as autoridades seculares estão compelidas a infligir punições corporais nos ofensores. Também quando é um caso de apenas defender alguns princípios espirituais, como batismo de crianças, pecado original e separação desnecessária. E então, nós concluímos que os sectários teimosos devem ser postos à morte. Jansen, X, 222 a 223, panfleto de 1536. Bullinger viu a contradição no apelo de Lutero para a tradição por punição dos hereges, e pensou que isso era verdadeiramente risível que ele devesse de repente apelar para o fato de a Igreja ter mantido isso por tanto tempo. Se o argumento de Lutero, baseado no uso duradouro, seja admitido, e em seguida toda a própria doutrina de Lutero cai, por seu ensinamento não ser aquele que a Igreja Romana manteve por tanto tempo. Grisar,
vi. 259, Carta a Albert, Margrave of Brandenburg. Consistência lógica nunca foi um dos pontos fortes de Lutero. Grisar atesta que todo seguidor do evangelho dele esteve compelido a considerar todas as opiniões que divergiram das dele como heresias ateias. Ele nunca duvidou a partir do momento em que ele descobriu seu novo evangelho. Grisar, vi. 238. Duas fontes não católicas bem conhecidas e respeitadas concorrem, como para o fato de adoção da perseguição de Lutero por protestantes não luteranos. Em 1530 Lutero avançou na visão de que duas ofensas deveriam ser penalizadas até mesmo com morte, nomeadamente sedição e blasfêmia. Lutero interpretou mera abstenção do ofício público e serviço militar como sedição e uma rejeição de um artigo do Credo dos Apóstolos como blasfêmia. Em um memorando de 1531, composto por Melanchthon e assinado por Lutero, uma rejeição do ofício ministerial foi descrita como blasfêmia insuportável, e a desintegração da Igreja como sedição contra a ordem eclesial. Em um memorando de 1536, novamente composto por Melanchthon e assinado por Lutero, a distinção entre os anabatistas pacíficos e os revolucionários foi obliterada. Bainton, 295. Sob os vários critérios que Lutero pensou serem heréticos, sediciosos ou blasfemos, os seguintes grupos seriam passivos de morte: batistas, pentecostais, muitos evangélicos independentes, operação de resgate de ativistas pró-vida, ativistas pelos direitos civis, abolicionistas, os pais descobridores da América, muitos libertários e conservadores, comunistas e socialistas, muitos membros de comunas, irmãos de Plymouth, menonitas, quakers, amish, humanistas e ateus, todos os não cristãos, a maioria dos liberais teológicos, todos os cultistas, projeto de trapaceiros e objetores de consciência, e alguns estudantes caseiros. Eu, por mim, teria falhado o teste Tirassol de Lutero para a ortodoxia em pelo menos 5 desses motivos. É instrutivo observar como Lutero se moveu da tolerância para o dogma com o poder dele e certamente cresceu. Em 1520 Lutero ordenou todo homem um padre e adicionou: nós deveríamos vencer hereges com livros, não com queimadas. Carta aberta à nobreza cristã. Trabalhos de Lutero, Filadélfia, 1943, e 76, 142. Mas um homem que possuiu a certeza de ter a palavra de Deus não pôde tolerar sua contradição. Em meados de 1529 ele estava desenhando algumas distinções delicadas. Mesmo os incrédulos deveriam ser forçados a obedecer aos 10 mandamentos, ir à igreja e exteriormente conformar-se. Carta de Auguste 26, 1529 para José Pimet. Em 1530, em seu comentário no 82º Salmo, ele aconselhou aos governantes a darem sentença de morte a todos os hereges que pregaram sedição ou contra a propriedade privada, e a aqueles que ensinaram contra um manifesto artigo de fé. O AXXX, 1, 208 ff. Nós deveríamos notar, entretanto, que rumo ao fim de sua vida, Lutero retornou ao seu sentimento inicial por tolerância. Em seu último sermão ele aconselhou o abandono de todas as tentativas de destruir a heresia por força. Will Durant, 420 a 430. De novo, com a revolta dos camponeses, era tarde demais. A sorte estava lançada. Durante 10 exemplos de perseguição por reformadores depois de Lutero, durante 423 a 425, Bucer instou a exterminação de todos os que professavam falsas religiões, junto com suas esposas, filhos e gado, Bax, e Biden,
352. Melanchthon insistiu na punição capital para a rejeição da real presença de Jesus Cristo na Eucaristia, a negação do batismo às crianças. Smith, 177, e a crença de que algum pagão poderia ser salvo. Jansen, 4. 140 a 141. Ele pediu a supressão de todos os livros que se opusessem ao prejudicado ensinamento luterano. Jansen, 14. 503. Os estados protestantes suprimiram ou proibiram a adoração católica e apreenderam as propriedades católicas. Jansen, vi, 46 a 63, 181, 190. 208 a 214, 348 a 349. Censura pela imprensa foi adotada. Jansen, 4. 232 ff, junto com a excomunhão, p.e., no Augsburg Confession, de 1530. Kurt Reinhard, autor dos 2 volumes de História da Alemanha, escreveu: a Igreja invisível que Lutero teve a esperança de estabelecer nos corações dos fiéis cresceu em uma tão visível instituição humana. Lutero viu-se compelido a mantê-la à força e se virar contra os próprios princípios de liberdade individual e tolerância. Os ideais de liberdade espiritual, julgamento individual e pura intimidade de Lutero na verdade nunca foram corporificados na completa estrutura de sua Igreja. A maior parte das ideias que o levaram à quase ruptura com Roma teve que procurar refúgio no abrigo dessas seitas separatistas que foram perseguidas a ferro e fogo pelas 13 igrejas reformadas. Alemanha, 2000 anos, e Nova York, Ungar, edição revisada de 1961, 235, 237. Pode-se imaginar como os judeus poderiam passar por essa atmosfera intolerante entre cristãos, reais ou de fachada. Para os judeus, Lutero aconselhou: deixe que suas casas sejam aniquiladas e destruídas. Deixe que seus livros de orações e Talmud sejam tirados deles, assim como suas Bíblias sagradas. Deixe que seus rabinos sejam proibidos, na dor da morte, de ensinar mais doravante. Desde que as ruas e estradas sejam fechadas contra eles. Deixe que eles sejam proibidos de praticar a usura, e deixe que todo o dinheiro, todos os tesouros de prata e ouro deles sejam tirados e guardados em algum lugar em segurança. E se tudo isso não for suficiente, deixe que eles sejam dirigidos como cachorros loucos para fora da terra. 32, 217 a 233, durante, 422, sobre os judeus e suas mentiras, 1543, durante cita como sendo sua fonte Jansen, 3, 211 a 212. O mais triste é que anteriormente Lutero falou com mais tolerância sobre os judeus. Agora, como um velho homem que foi sitiado com doença, frustração, dissensão e decepção, mas em tempos atormentado pela dúvida, ele soltou sua língua com consequências incalculáveis novamente. 2. Melanchthon. Melanchthon aceitou a presidência da Inquisição secular que suprimiu os anabatistas na Alemanha com prisão ou morte. Por que deveríamos ter mais pena desses homens do que Deus tem? Ele perguntou, por pensar que Deus tinha destinado todos os anabatistas para o inferno. Durante, 423. Uma inquisição regular foi estabelecida em Saxony, com Melanchthon no banco, e sob isso muitas pessoas foram punidas, algumas com morte, outras com prisão perpétua, outras com exílio. Smith, 177. Span stile igual fonte Cise, medium, fonte family, Times New Roman, Times, maior mesmo que os anabatistas não defendessem nada sedicioso ou blasfemo era, em sua opinião, dever das autoridades colocarem-nos à morte. Grisar, vi, 250, br, 2, 17 ff, fevereiro de 1530.
No final de 1530, Melanchthon elaborou um memorando no qual defendeu um sistema regular de coerção pela espada, e morte aos anabatistas. Lutero assinou-o, com suas palavras: "Isso me agrada", e adicionou: "Embora possa parecer cruel puni-los pela espada, ainda assim é mais cruel deles não ensinarem nenhuma doutrina certa, e por perseguir a doutrina verdadeira." Grisar, vi, 251. O teólogo protestante Auguste W. Unzinger conclui que Melanchthon estava acostumado a não perder tempo recorrendo a ferro e fogo. Isso forma uma mancha escura em sua vida. Muitos homens foram vítimas de seu memorando. Grisar, vi, 270, de Eteol. Der Gegenwart, 1909, 2, 3, 49. Em 1530, Melanchthon recomendou morte por rejeição da real presença de Cristo na Eucaristia, mas mudou de ideia nessa doutrina, depois, em sua vida. Durante 424. 3. Zwinglio. Jovens estudiosos da Bíblia, dos quais uma vez ele foi mentor, estavam agora defendendo uma reforma mais radical, recusando-se a ter seus bebês batizados, citando Zwingli em suas ideias anteriores. Em janeiro de 1525, Zwingli concordou que eles merecessem punição capital, por rasgar o tecido de uma sociedade cristã perfeita. John L. Root, Anabatistas da América, quem são eles? Cristianismo hoje, 22 de outubro de 1990. 26 cf. Dickens, 117, Lucas, 511, Zurique de Zwinglio, sem misericórdia, perseguiu os anabatistas. A perseguição dos anabatistas começou em Zurique. As sanções prescritas pelo conselho da cidade de Zurique foram afogamento, queimadura ou decapitação, de acordo com o que parecia aconselhável. É nosso desejo, proclamou o conselho, de que independentemente de onde forem encontrados, sozinhos ou em companhia, eles devem ser arrastados à morte, e nenhum deles deve ser poupado. Jansen, v. 153 a 157. 4. Busser. No seu diálogo, de 1535, Busser chamou os governantes a exterminar, a ferro e fogo, todos os que professavam falsa religião, e até suas esposas, filhos e gado. Jansen, v. 367 a 368, 290 a 291. 5. Knox. Sua convicção. Relembra as mais escuras práticas da Inquisição. Cada herege era para ser condenado à morte, e as cidades predominantemente heréticas deviam ser feridas com a espada e totalmente destruídas. Para o homem carnal, isso pode parecer um julgamento severo. No entanto, não encontramos nenhuma exceção, mas todos são nomeados para a morte cruel. Mas, nesses casos, Deus quer que todos desistam de raciocínio quando o mandamento é dado para executar os seus juízos. Durante 614, Edwin Muir, John Knox, London, 1920, 142, 6. Inglaterra. Elizabeth. Está no registro pela queima de 2 anabatistas holandeses em 1575. Henrique VIII. Queimou um grupo deles em um dia, em 1535 em Hughes, 143, 6 monges cartuchos, um monge bridgetino, e o bispo de Rochester, São João Fizer, foram enforcados ou decapitados. O bispo, alguns sendo estripados, arrastados e esquartejados, em maio e junho de 1535, tudo por negar que Henrique VIII era o chefe supremo na terra da Igreja da Inglaterra. Hughes, 181 a 182, Hugh Latimer, um reformador inglês, tinha, comenta Will Durant, manchou sua carreira eloquente, aprovando a queima de anabatistas e franciscanos obstinados sob Henrique VIII. Durante 597,
da Rainha Elizabeth, escreve Philip Hughes, promulgou uma definição de heresia que fez a vida segura para todos os que acreditavam na Trindade e na Encarnação. Mas o estatuto deixado intacto que heresia era, por lei comum, um crime punível com a morte. Um servete inglês pode ter sido queimado sob Elizabeth, e, de fato, em 1589 ela queimou um ariano. Hughes, 274, foi em 1679 que a pena capital por heresia foi abolida na Inglaterra, por um ato do parlamento de Charles II. Hughes, 274, o John Stoddard dá uma conta de Henrique VIII, que fundou o anglicanismo, o assassino de 2 mulheres, e carrasco de muitos dos mais nobres ingleses da época, que tiveram a consciência e a coragem de se opor a ele. Entre estes estavam o venerável bispo Fizer, e Sir Thomas More, um dos homens mais ilustres do seu século. Quando Henrique começou sua perseguição, havia cerca de 1000 monges dominicanos na Irlanda, apenas 4 dos quais sobreviveram quando Elizabeth subiu ao trono 30 anos depois. Execuções rapidamente começaram. Ao mesmo tempo. Cerca de 800 por ano, mais ou menos a última metade do século XVI. Allan, protestante. Diz que as torturas repugnantes e execuções de padres jesuítas no reinado de Elizabeth foram caracterizados por uma selvageria e fanatismo, que eu sou muito certo que nenhum relato da Inquisição poderia ter superado. Os detalhes destas atrocidades. Formariam leitura muito desagradável para os protestantes, habituados como estão a pensar que toda a perseguição religiosa foi feita por católicos. Como Neumann diz, é mais agradável, para eles, declamar contra a perseguição, e chamar a Inquisição inferno, do que considerar os seus próprios dispositivos e as obras das suas próprias mãos. Stoddard, 131 a 132, 135, Sitting Allan, Constitutional History of England, e 146. Stoddard narra a posterior perseguição na Inglaterra, dos dissidentes. Sob Elizabeth, presbiterianos, por exemplo, foram de marca presos, banidos, mutilados e até mesmo condenados à morte. Alguns anabatistas e unitários foram queimados vivos. Stoddard, 205, bispos anglicanos eram cúmplices silenciosos e testemunhas de muita tortura. Stoddard, 205 a 206, na Irlanda, os bispos foram executados pelos ingleses em 1578, 1585 e 1611. Em 1652 foi feita uma tentativa de exterminar todo o sacerdócio católico irlandês. Uma lei assinada pelos membros da Comissão para o Parlamento da Inglaterra decretou que cada sacerdote romanista, deveria ser, enforcado, decapitado, esquartejado, suas entranhas retiradas e queimadas, e sua cabeça fixada em um poste em algum lugar público. Finalmente, somente um prelado católico foi deixado em toda a ilha. Stoddard, 206, dissidentes na Irlanda, também sofreram misérias. Instâncias são registradas de dissidentes cujos dedos foram arrancados pedaços, cujos corpos foram cauterizados com ferro em brasa, e cujas pernas foram quebradas. Suas esposas também foram chicoteadas em público. Stoddard, 207. 7. Calvino, apanhado geral, no prefácio das Institutas, admitiu o direito do governo de condenar os hereges à morte. Ele achava que os cristãos deveriam odiar os inimigos de Deus. Aqueles que defendiam hereges. Deveriam ser igualmente punidos. Smith, 178. Durante o reinado de Calvino em Genebra, entre 1542 e 1546, 58 pessoas foram condenadas à morte por heresia. Durante,
473, enquanto ele não recomendou diretamente o uso da pena de morte por blasfêmia, defendeu o seu uso entre os judeus. Arquinês, 102. Em defesa do apedrejamento dos falsos profetas, Calvino observa: o pai não deve poupar o filho, nem o marido a sua própria esposa. Se ele tem algum amigo que é tão caro a ele como sua própria vida, colocai-o à morte. Arquinês, 107, Calvin, Opera, Obras, Vol. 27, 251. Sermão em Deuteronômio 13, 6-11, ele fala da execução de católicos, mas, como Lutero, não tenta prontamente agir em sua retórica, pessoas que persistem nas superstições do anticristo romano merecem ser reprimidos pela espada. Arquinês, 96, Carta ao Duque de Somerset, outubro 22, 1548. B. James Gruet, em janeiro de 1547, em Genebra de Calvino, James Gruet, uma espécie de livre pensador de moral duvidosa, foi acusado de ter publicado uma nota que implicava que Calvino deveria deixar a cidade. Ele foi imediatamente preso e uma busca de casa em casa feita por seus cúmplices. Este método não revelava nada, exceto que Gruet havia escrito em um dos trechos de Calvino as palavras tudo lixo. Os juízes colocá-lo na tortura, 2 vezes por dia, de manhã e à noite, durante um mês inteiro. Ele foi condenado à morte por blasfêmia e decapitado em 26 de julho de 1547. A liberdade evangélica já tinha chegado ao ponto em que seus campeões tiravam a vida de um homem. Apenas por escrever uma sátira. Huizinga, 176, cf. Daniel Hopes, 82-83. Durante dá mais detalhes, meio morto, ele foi amarrado a uma estaca, os pés foram pregados nela, e sua cabeça foi cortada. Durante 479, os irmãos Comparet. Em maio de 1555, um motim bêbado ocorreu, precipitado por um grupo que se opôs ao excesso de refugiados estrangeiros em Genebra. Dissidentes de Calvino foram denominados libertinos. Os irmãos Comparet, 2 barqueiros humildes, foram executadas e pedaços de seus corpos desmembrados pregadas nas portas da cidade. Daniel Hopes, 192. Os irmãos Comparet, com a aprovação de Calvino, foram torturados. Sob tortura eles disseram que o motim tinha sido premeditado, mas negaram novamente antes de sua execução. Um número, incluindo François Bertellier, foram decapitados. Vários outros foram banidos, e as esposas dos condenados também foram expulsas da cidade. Arquinês, 48. Todos os outros líderes do partido fugiram e foram condenados à morte na sua ausência. Daniel Hopes, 192, D. Miguel Servetus. A execução mais infame em Genebra foi a de Miguel Servet, médico espanhol que negava a Trindade, e era uma espécie de panteísta agnóstico. Conhecera Calvino, e este último declarou em 13 de fevereiro de 1547 em uma carta a Farel: se ele vier, que a minha autoridade prevalece, eu não o deixarei voltar para casa vivo. Daniel Hopes, 186, com o conhecimento de Calvino e, provavelmente, a sua instigação. William Trier, de Genebra, denunciou Servet à Inquisição Católica em Viena e encaminhou o material enviado pelo herege para Calvino. Huizinga, 177. Daniel Hopes diz deste episódio, que os historiadores protestantes referem-se a ele com vergonha. Daniel Hopes, 187. O fato não pode ser evitado que Calvino entregou Servet à Inquisição, e depois tentou quer por uma mentira ou um subterfúgio cobrir sua parte no assunto. Arquinês, 42. Ao chegar em Genebra,
Em 13 de agosto de 1553, ele foi detectado quase que imediatamente. Através da instigação de Calvino, ele foi preso e colocado na prisão. Calvino. Esperava por sua execução. Arquinês, 42, em 20 de agosto, ele escreveu para Farel: espero que Servete seja condenado à morte, mas gostaria que ele fosse poupado da pior parte da punição, que significa fogo. Daniel Hopes, 190. Isso é o máximo que pode ser dito sobre misericórdia de Calvino neste caso. Em 26 de outubro, o conselho ordenou que ele fosse queimado vivo no dia seguinte, que ele desejou a morte de Servete. É claro. Arquinês, 44, observações de Calvino sobre esta morte terrível tornaram a leitura horripilante. Ele mostrou a estupidez muda de uma besta. Ele continuou berrando. Na moda espanhola, misericórdias. Span Daniel Hopes, 190 a 191, Henry Allen, o historiador protestante, deu o seguinte parecer: Servete, de fato, foi queimado não tanto por suas heresias, como por ofensa pessoal que ele tinha feito vários anos antes a Calvino. Que parece ter irritado o temperamento do grande reformista, de modo a fazê-lo resolver o que ele posteriormente executou. Assim, no segundo período da Reforma, esses sintomas sinistros que haviam aparecido em sua primeira fase, a desunião, a virulência, o fanatismo, a intolerância, cresceram mais inveterados e incuráveis. Allen, e Biden, e, 280, a morte de Servete, pela qual Calvino tem grande parte da responsabilidade, escreve Wendell, marcou o reformador com um estigma maldito que nada foi capaz de apagar. Daniel Hopes, 191. Esse estigma, no entanto, é compartilhada por muitos outros reformadores, que elogiaram esta vingança atroz. Melanchthon, em uma carta a Calvino e Bullinger, deu graças ao Filho de Deus, e chamou a queima um exemplo piedoso e memorável para toda a posteridade. Busser declarou de seu púlpito, em Estrasburgo, que Servete merecia ser estripado e rasgado em pedaços. Bullinger, geralmente humano, concordou que os magistrados civis devessem punir blasfêmia com a morte. Durante 484, em 1554 Calvino escreveu o Tratado contra os erros de Servete, em que ele tentou justificar sua ação cruel. Muitas pessoas têm me acusado de tal crueldade feroz que, eles alegam, eu gostaria de matar de novo o homem que eu destruí. Não só estou indiferente a seus comentários, mas eu me alegro no fato de que eles cospem na minha cara. Daniel Hopes, 191, esta foi a atitude de Calvino para a punição e execução de hereges. De que maneira, eu submeto, ele é moralmente melhor do que aqueles que cometeram atrocidades por meio da Inquisição. 8. A tortura protestante. Quanto ao mito de que a tortura era uma tática apenas dos católicos, Jansen cita uma testemunha ocular protestante falando o contrário. O teólogo protestante Meifart descreveu as torturas que ele tinha testemunhado pessoalmente. O espanhol sutil e astuto italiano tem horror dessas bestialidades e brutalidades, e em Roma, não é habitual submeter a um assassino, uma pessoa incestuosa ou um adúltero à tortura pelo espaço de mais de uma hora, mas na Alemanha, tortura é mantida por um dia inteiro, durante um dia e uma noite, por 2 dias. Mesmo também por 4 dias. Após isso se começa de novo. Há histórias existentes tão horríveis e revoltantes que nenhum verdadeiro homem pode ouvi-las sem um estremecimento. Jansen, XVI, 516 a 518, 521. Ele também proporciona um outro exemplo típico do tratamento de anabaptistas, em Augsburg, na primeira metade do ano 1528.
Cerca de 170 anabatistas de ambos os sexos foram presos ou expulsos por ordem do novo Câmara Municipal Religiosa. Alguns eram, queimados nas bochechas com ferros quentes, muitos foram decapitados, alguns tiveram suas línguas cortadas. Jansen, v. 160. 9. Conclusão. Perseguição, incluindo penas de morte por heresia, não é apenas uma falha católica, é evidente que é também um erro protestante e um ponto cego geral da Idade Média, assim como o aborto é em nossa época supostamente iluminada. Além disso, é uma mentira deslavada afirmar que o protestantismo em sua aparência inicial defendeu a tolerância. A evidência, até agora, apresentada refuta essa noção para além de qualquer dúvida. 7. E a censura protestante. 1. Visão geral. Os primeiros protestantes não eram os campeões da liberdade de expressão e liberdade de imprensa, nem, como somos levados a acreditar, mais do que eles estavam a liberdade de religião ou de credo, e não por um longo tempo. A supressão da missa e frequência à igreja forçada pela lei civil são exemplos dessa intolerância à liberdade de pensamento e ação. Nem era católica e literatura sectária livre, com exceções isoladas. Encontramos em todos os lugares as opiniões que são exatamente aquelas em harmonia com o príncipe territorial do dia, que se esforça ao máximo para suprimir todos os pontos de vista diferentes. A teoria da autoridade absoluta da Igreja sobre poderes seculares era em si suficiente para fazer um sistema de tolerância impossível no lado protestante. Desde a primeira vida religiosa entre os protestantes foi influenciada pela contradição sem esperança que por um lado Lutero impunha como um dever sagrado de cada indivíduo, em todos os assuntos de fé, a deixar de lado toda a autoridade, sobretudo a da Igreja, e de seguir apenas seu próprio julgamento, enquanto, por outro lado, os teólogos reformados deram o poder secular príncipes sobre a religião de sua terra e assuntos. Lutero nunca tentou resolver esta contradição. Na prática, ele estava contente que os príncipes tivessem o controle supremo sobre a religião, doutrina e da Igreja, e que era seu direito e seu dever de suprimir todas as crenças religiosas que diferissem da sua. Jansen, 14, 230 a 231, citando Johann von Dollinger, Kirche und Kirchen, 1861, 52 ff. O Corpus Doctrinae de Melanchthon tinha sido impresso por um longo tempo na Saxônia, mas por ocasião das controvérsias cripto-calvinistas o eleitor Augustus proibiu o trabalho que estava sendo impresso, o controle de imprensa, que Melanchthon havia defendido contra os outros, agora foi feito a si mesmo. Jansen, 14, 506. Nas cidades protestantes grupos de pregadores intrigados e, com a ajuda das autoridades municipais reprimiram os escritos de todos os partidos de oposição. Quando pela primeira vez Lutero começou a escrever livros, dizia-se de modo que Frederic Stapylus recordou à mente, 1560, que seria contrário à liberdade cristã, se o povo cristão e as pessoas comuns não tivessem permissão para ler todos os tipos de livros. Agora, no entanto, os próprios luteranos, estão proibindo a compra e leitura de livros de seus adversários, e por membros apóstatas e seitas. Jansen, 14, 506 a 507. Os príncipes protestantes. Amaram e encorajaram a censura, porque, com a sua ajuda, eles poderiam suprimir a queixa bem merecida contra o seu roubo aos bens da Igreja, ou de outros atos interesseiros, ou mesmo atos criminosos. Jansen, 14, 507. Violação das ordens de censura eram em toda parte severamente punidas. Jansen, 14. 234. 2. Lutero suprimiu Bíblias católicas. Jansen escreve de um exemplo de censura hipócrita de Lutero, 1529. Lutero
escreveu a respeito desta tradução católica da Bíblia. A liberdade da palavra, o que ele reivindicou para si mesmo, não estava sendo dada ao seu adversário em ser. Quando ele soube que a tradução de em ser ia a ser impressa em Rostock, ele não só recorreu-se ao seu seguidor, Duque Henrique de Mecklenburg, com o pedido de que, para a glória do Evangelho de Cristo e da salvação de todas as almas, ele colocasse um fim a essa impressão, mas ele também pediu os conselheiros do eleitor da Saxônia para apoiarem sua ação. Ele negou o direito e o poder das autoridades católicas para inibirem seus livros. Por outro lado, ele invocou o braço das autoridades seculares contra todos os escritos que forma desagradáveis a ele. Jansen, 14, 503 a 504. 3. Lutero e Melanchthon reprimem livros suíços e anabatistas. Quando a controvérsia sobre a ceia do Senhor foi iniciada em Wittenberg, foram levadas ao máximo as precauções para suprimir os escritos dos teólogos reformados suíços e dos pregadores alemães que partilhavam as opiniões dos últimos. Por iniciativa de Lutero e Melanchthon foi emitido, em 1528, pelo eleitor João da Saxônia, um edital com o seguinte teor: livros e panfletos, dos anabatistas, sacramentarianos, etc., não devem ser autorizados a serem comprado, vendido ou lidos. Também aqueles que estão cientes de tais violações das ordens aqui estabelecidas, e não darem informações, serão punidos com a perda de vidas e bens. Jansen, volume 14, 232 a 233, br. 4, 549. Melanchthon exigiu da maneira mais severa e abrangente a censura e repressão de todos os livros que estavam dificultando o ensino luterano. Os escritos de Zwinglio e os Zwinglianos foram colocados formalmente no Índice de Wittenberg. Jansen, volume 14, 504. Cf. Durante, 424. 4. Universidades protestantes. Além disso, o antagonismo também tinha crescido entre as universidades protestantes, e um censurava o outro de aderir e gerar falsas doutrinas. A própria Wittenberg, mas ultimamente considerada como o berço de uma nova revelação e da Igreja recém-despertado de Cristo, em 1567, foi declarada como um esgoto fedorento do diabo. Jansen, volume 14, 231 a 232. 5. Várias cidades e áreas protestantes. Em Estrasburgo, os escritos católicos foram suprimidos. Já em 1524, o Conselho de Frankfurt exerceu estrita censura. Em Rostock, em 1532, o impressor dos Irmãos da Vida Comum foi levado para a prisão, porque ele tinha usado sua imprensa em detrimento do protestantismo. Jansen, 14, 502. Onde quer que o príncipe, de acordo com a moda antiga bizantina, se considerava um teólogo, ele conseguiu a censura em pessoa. Jansen, 14, 233, 6. Conclusão. Outros exemplos poderiam, é claro, ser multiplicados, mas os exemplos acima bastam para ilustrar a hostilidade protestante geral para uma liberdade de imprensa. Retirado do site Apologistas Católicos, http://www.apologistascatolicos.com.br/